Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão me assistindo, mas sejam todos muito bem-vindos a mais uma Dica da Sula. Hoje eu vou continuar, fazer a parte 2 do inventário, das dicas de inventário. Quem não assistiu a parte 1, volta um vídeo para trás e vamos lá, vamos assistir que tem muita dica boa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o imposto sobre a transmissão causa-mortes pela partilha de bens, né? Pela transmissão dos bens. Quero lembrar a vocês que uma notícia bem recente, agora do mês 4, no julgamento da ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI número 5894, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu por unanimidade que é válida a regra do Código de Processo Civil que permite ao juiz homologar a partilha, mesmo sem que o inventariante apresente a declaração do ITCMD, da transmissão causa-mortes, do imposto sobre a transmissão causa-mortes. Até um tempo atrás, pelo menos nos inventários, era obrigatório apresentar a certidão de homologação da fazenda, comprovando que o imposto foi devidamente pago para que fosse expedido o formal de partilha. E aí agora, a partir do mês de abril desse ano, né, finalzinho de abril, já início de maio, vocês já podem pedir então a expedição do formal de partilha sem a necessidade de apresentar a certidão de homologação da fazenda no processo de inventário. Não se esquecendo que na hora de fazer o registro do formal, vocês vão ter que comprovar o pagamento do imposto, tá? O cartório de registro de imóveis não vai fazer a transferência dos bens, averbar a transferência na matrícula dos bens, né? Sem que tenha sido pago o imposto. Então, é só no processo judicial. E isso é visando acelerar um pouco mais o processo de inventário, que já é um processo muito demorado. E, obviamente, fazendo isso, nós estamos conseguindo findar, né? Terminar o inventário um pouco mais rápido. Porque, pelo menos ali na vara onde eu trabalho, né, na vara de família onde eu trabalho em Osasco, muitos processos de inventário são arquivados, aguardando justamente esse pagamento da transmissão causa-mortes. E aí o processo fica, vezes, anos, 2, 3 anos arquivado, até que os herdeiros consigam pagar esse imposto, aí paga o desarquivamento, para só depois conseguir o formal de partilha para poder fazer a transferência dos bens. Então, agora pelo menos isso facilitou a vida dos herdeiros e, obviamente, do advogado. Esse imposto agora é exigido antes da transferência, da averbação da transferência na matrícula do imóvel, lá no cartório de registro de imóveis, tá? Então, é alguma coisa pelo menos para alegrar um pouco a vida, né, de quem trabalha na justiça. Pra gente é muito bom e eu acredito que para vocês também. Um outro ponto importante a destacar é que se vocês estão fazendo inventário de uma pessoa que faleceu antes de 2000, na realidade, a partir de janeiro de 2001, né, não vai ser pago o ITCMD, vai ser pago o ITBI, porque o ITCMD foi criado em 2000, a partir de janeiro de 2001, cobra-se ITCMD. Até dezembro de 2000, cobra-se ITBI, que era o fato gerador, era o imposto, né, que incidia à época. E nesse caso, não há uma declaração perante a fazenda. Vocês têm que simplesmente recolher o imposto, faz a declaração online, né, faz o recolhimento do imposto e comprova nos autos que o imposto foi recolhido, apesar de que agora, né, com essa nova... com esse novo entendimento do STF, nem isso mais será preciso. Mas vocês não podem esquecer que tem que pagar o imposto e é o ITBI, não mais o ITCMD, porque o ITCMD só é válido a partir de janeiro de 2001. Então prestem atenção na data do óbito de quem vocês estão fazendo o inventário para saber qual é o tipo do imposto a ser recolhido. Nesse caso do ITBI, não existe aquela declaração que existe agora no ITCMD. Vocês vão verificar o valor dos bens, fazer a guia DARI e pagar o ITBI. E apresentar na hora de fazer a transferência dos bens que a guia de ITBI, a DARI da ITBI foi pago, tá? Outra coisa que
eu tenho notado que tem acontecido bastante com relação à dissolução de empresa do falecido. É muito comum nas varas de família, nos inventários, a gente receber pedidos de alvará para encerramento ou para baixa de empresa do falecido. Isso ou dentro do inventário, caso o falecido possua mais bens, ou até mesmo fora do inventário, uma simples ação de alvará, porque é só para fazer o fechamento à baixa da firma, né, da empresa. Contudo, vocês precisam verificar qual é a formação da empresa. Se o proprietário for um microempresário individual, for uma MEI, aí tudo bem, vocês podem fazer a baixa através de alvará dentro do inventário ou como alvará judicial autônomo, distribuído de forma autônoma. Mas se for sociedade anônima e sociedade limitada, aí a baixa não vai ser possível, né? O que vai ser, no caso, transferido são as cotas deste sócio que faleceu, que serão transferidas aos herdeiros, mas mesmo assim vocês têm que verificar no contrato social da empresa como é a transferência de bens, porque não é assim tão simples, o meu pai ou minha mãe ou alguém da minha família faleceu, era sócio de uma empresa, as cotas dele naturalmente serão minhas, né, se eu for o único herdeiro. Não é bem assim, tem que verificar no contrato social como é que está estipulado a transferência da cota social. Porém, imaginando que ele é um MEI e vocês estão declarando essa empresa no inventário e pedindo a baixa da empresa. Antes da baixa, o juiz vai pedir várias certidões para comprovar que essa empresa não está em dívida, né, com o Estado, com a Fazenda, municipal, estadual, federal. Né? Então, além do contrato social e a ficha da JuSesp, que vocês têm que apresentar para comprovar a propriedade da empresa e que a empresa está ativa, né? Vocês terão que apresentar certidões de débito na esfera civil, execução fiscal e criminal, bem como negativas de débito perante as fazendas municipal, estadual e federal. Então tem que comprovar que a empresa não tinha débitos trabalhistas, que não tinha débitos com as fazendas, muito menos que a empresa estava em execução fiscal. Caso contrário, o juiz não vai autorizar a baixa da empresa. Tem que regularizar todas essas dívidas antes de fazer a baixa da empresa. E, obviamente, no inventário isso não será possível. Então, se a empresa tiver com algum problema nessas esferas, vocês não vão conseguir a baixa dela no inventário, tá? Vocês podem até relacionar essa empresa no inventário, mas essa empresa vai ficar ainda ativa até que vocês regularizem todas essas dívidas, né? Esses problemas fiscais. Agora, quando for sociedade limitada ou sociedade anônima, volto a dizer, tem que olhar o contrato social da empresa, que conterá as hipóteses de dissolução da sociedade, se for o caso. Aí, assim, nós temos pelo Código Civil 3 hipóteses de dissolução parcial de uma empresa, de uma sociedade empresária, que é a morte, a retirada e a exclusão. O que nos interessa aqui é a morte, porque o resto é na vara empresarial. A morte é tratada na vara de família no inventário. Então, a morte, ela vai romper o vínculo que une esse indivíduo falecido e a sociedade na qual ele era sócio. Porém, a sociedade vai permanecer, né? Nesses tipos de sociedade, são vários sócios e só morreu um dos sócios. Então, a sociedade vai permanecer, ela vai persistir. Então, ela vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo o que ela faz, né? A vida dela vai continuar tranquilamente. O que vai acontecer? As cotas desse sócio é que serão liquidadas, mas vai depender de como está estipulado no contrato. Os sócios remanescentes, eles podem, por exemplo, querer comprar a parte desse sócio, ou os sócios remanescentes podem ter entendido no contrato que os herdeiros vão adquirir as cotas desse sócio falecido e vão passar a ser sócios. Então, eles substituirão o sócio falecido. Então, tudo vai depender do que está no contrato social. Então, se for sociedade anônima ou sociedade limitada, vocês não vão conseguir fazer a dissolução, a baixa ou qualquer coisa no inventário. A empresa vai constar, vocês vão levar as certidões bonitinho, como estava ali, vai constar
qual era a quantidade de cotas sociais que esse falecido tinha, mas vocês vão constar que essas cotas serão transferidas de acordo com o que está no contrato social. Nem sempre os herdeiros vão substituir o morto, tá? Mas a empresa, as cotas deles são transferíveis, né? Então pode constar no inventário e possui um valor, né? Então descrevam nas declarações, mas tem que constar que vai de acordo com o contrato social. Seria interessante, inclusive, apresentar o contrato social para que o juiz verifique qual vai ser a forma da transferência da sociedade, porque se fosse os herdeiros substituírem o sócio falecido, tranquilamente vai constar na partilha que os herdeiros vão adquirir essas cotas partes e serão sócios da empresa, tá? Agora, a dissolução da sociedade empresária nesses casos só irá acontecer perante as varas especializadas em direito empresarial, né? Não tem como o juiz civil ou o juiz da família dissolver essa sociedade limitada ou sociedade anônima, tá? Em São Paulo nós temos varas regionais já empresariais especializadas nisso, né? É só procurar lá no site do Tribunal de Justiça que vocês encontram, tá? Um outro ponto que costuma dar bastante problema nas varas de família é a habilitação de crédito no inventário. O que é habilitação de crédito? O falecido tinha uma dívida, por exemplo, é uma dívida que já é um título constituído, já houve uma sentença que declarou que aquele falecido tinha essa dívida com alguma outra empresa, uma outra pessoa, isso não vem ao caso. O que acontece? Se existe um título executivo judicial, essa dívida é líquida e certa. Então, o que acontece? Essa dívida tem que ser paga, né, pelo espólio. O espólio são os bens do falecido. Muitas vezes o falecido deixa mais dívidas do que bens, mas essa dívida tem que constar na partilha. Contudo, quando a pessoa pede habilitação de crédito, muitas vezes o inventariante não reconhece a dívida, porque ele não sabia que o falecido tinha essa dívida. Se o inventariante reconhece a dívida, tudo bem, a dívida entra nas declarações e na partilha e fica tudo certo, e o inventariante já vai até colocar como é que vai ser paga essa dívida. Tem que fazer isso antes de encerrar o inventário. Porém, se o inventariante não concorda com essa dívida, não, eu não reconheço o meu pai ou minha mãe, o falecido não tinha essa dívida, eu não reconheço, isso tem que ir, a gente chama de vias ordinárias. Então, o credor vai precisar abrir uma ação autônoma de habilitação de crédito que vai ser apensada ao inventário e lá vai ser discutido a validade ou não dessa dívida. Depois de uma sentença, essa dívida vem ou não para o espólio, para ser inserido nas declarações e na partilha. E aí vai ser uma ação pelo rito comum, tá? Vai tramitar pelo rito comum, vai ter produção de provas, vai ter todas as questões vão ser analisadas e discutidas lá naquele processo de habilitação de crédito. E só depois a sentença virá para o inventário. Isso também poderá acontecer se não houver o título executivo judicial. A pessoa possui uma dívida, mas essa dívida ainda não é um título executivo judicial, ou até extrajudicial. Essa dívida ainda tem que ser discutida, essa dívida existe ou não. Então, vai se abrir uma ação autônoma de cobrança, provavelmente, nesse caso contra o espólio, né? Porque o falecido é um espólio agora, né? É um conjunto de bens, direitos, né? E dívidas também. E essa ação vai correr pelo rito comum até que exista um título executivo que seja habilitado no inventário, tá certo? Muitas vezes os herdeiros até fazem um acordo extrajudicialmente para que essa dívida não entre no inventário. Por questões de não quererem que fique ali no formal de partilha aquela dívida. E eles fazem por fora e aí comprovam nos autos que a dívida foi paga e fica tudo resolvido, tá? Outra coisa que eu tenho notado bastante nos meus processos de inventário, gente, aqui eu falo inventário, mas pode ser inventário pelo rito do arrolamento também, ou comum ou sumário, tá? Inventário é a forma de se transferir os bens, né? Como se vai ser feito
no rito do inventário ou do arrolamento, isso tanto faz para um quanto para outro. Uma coisa que eu tenho percebido é quando é o inventário conjunto, por exemplo, de dois cônjuges, o marido e a mulher falecem. E aí os herdeiros vão fazer o inventário conjunto, o inventário dos dois. Por quê? Porque os bens são comuns e os herdeiros são comuns. Então, cabe, né? O Código de Processo Civil autoriza o inventário conjunto quando existe a identidade de bens e de herdeiros, tá? Mas o que acontece? Imaginemos que eles são casados pelo regime de comunhão parcial de bens. E eles têm uma casa. Vamos fazer uma coisa bem simples, um inventário bem tranquilo, né? Eles têm só uma casa. Quando o inventariante for apresentar o plano de partilha, ele tem que apresentar, assim, a ordem das sucessões. Quem faleceu primeiro, quem faleceu segundo. Então, vamos lá. Quem faleceu primeiro foi o João. O João faleceu e deixou 100% de um imóvel a ser inventariado. Desse 100%, exclui-se a meação do viúvo ou da viúva, né? Vamos dizer que foi o João que faleceu, a Maria ainda era viva quando o João faleceu. Então, a Maria vai receber os 50% dela. Então, declara-se 100% do bem, exclui-se a meação e os outros 50% é dividido entre os outros herdeiros. Na segunda transferência de bens, né, a segunda sucessão, que no caso a Maria morreu depois, aí vai se transferir apenas os 50 dela, que é a meação dela, porque os 50% anteriores, que era do João, já foram partilhados entre os herdeiros. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, porque o que eu tenho visto é, o João faleceu, os 50 do João foi distribuído entre os herdeiros. E depois a Maria faleceu e os 50 dela foi distribuído entre os herdeiros. Mas não, porque quando o João faleceu era uma totalidade de bens, então 100% dos bens são transferidos. Obviamente, a parte da cônjuge meira, no caso a Maria, não será transferido para ela, porque ela já é proprietária dessa metade, mas tem que constar isso, porque senão não só o contador judicial não vai autorizar essa partilha, não vai concordar com ela, como também quando chegar no registro de bens lá no cartório para fazer a verbação do formal de partilha, o cartório também não vai autorizar e vai fazer uma nota de devolução pedindo para constar assim. Porque o que acontece? Na hora de declarar o ITCMD você só vai declarar sobre a parte transferida. Como a meeira não há transferência, ela já é proprietária, então na declaração de ITCMD você vai declarar que o João transferiu 50% dos bens dele. E na declaração da Maria, a mesma coisa, a Maria transferiu 50%. Só que no inventário, né, no formal de partilha, no plano de partilha, consta primeiro que o João transferiu 100% dos bens, sendo que 50% é reservado para Maria e os outros 50% são divididos entre os herdeiros. E só depois transfere-se os 50% da Maria quando a Maria faleceu. Prestem atenção nisso, que eu tenho visto muita nota de devolução nesse sentido e muito processo que o contador não aprova a partilha por causa disso. Então, tomem cuidado, tá? Nesse sentido, é um detalhe que faz toda a diferença, tá, pessoal? E acelera bastante. Um outro ponto que eu preciso contar para vocês, que eu preciso trazer aqui para vocês, é direito de posse de propriedade. É outra coisa também que eu tenho notado. Às vezes a pessoa não regularizou a matrícula do imóvel, não regularizou a transferência para o falecido. Então, o falecido, ele não é proprietário, ele tem o direito de propriedade, ele tem o direito de posse daquele bem, mas ele ainda não é o proprietário porque não foi regularizada a matrícula. Obviamente, no inventário vai constar direitos de propriedade e não propriedade. Na hora de fazer o registro do formal de partilha, primeiro faça a transferência de propriedade anterior, regulariza-se, para depois registrar o formal de partilha, tá? Porque até então ele não é proprietário. De acordo com o Código Civil, a transferência do domínio de bens imóveis se opera com o registro no oficial de registro de imóveis. Então, se o contrato de compra e venda não foi registrado e a propriedade não foi regularizada, ele não é proprietário daquele bem ainda. É uma tradição solene, precisa do registro
na matrícula do imóvel, senão não houve a tradição, não houve a transferência. O artigo 1245 do Código Civil coloca assim: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro. Gente, eu perdi aqui, desculpa, tá? Então vamos lá. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Então, quem vendeu ainda é o dono do imóvel. E quem comprou, ele tem apenas o direito de propriedade e o direito de posse, mas ele não é o dono ainda, tá? Então, antes de fazer o registro do formal de partilha, será necessário registrar esse contrato de compra e venda para se efetivar a transferência da propriedade, para depois se registrar o formal de partilha transferindo a propriedade para os herdeiros. Se isso não for feito, o princípio da continuidade registrária, né? O cartório de registro de imóveis não vai aceitar registrar o formal de partilha, tá? Então, o falecido ele tem direitos aquisitivos sobre o bem, mas ele não é proprietário do bem. Terminando aqui rapidinho, porque eu já vi que ficou bem longo, né? Renúncia ou doação. Ai, pessoal, é outra coisa que dá um trabalho danado. Renúncia ou doação. Geralmente, nas declarações, consta que o herdeiro renuncia a sua quota-parte. Ou então que o herdeiro doa sua quota-parte para outro herdeiro. Geralmente, os filhos doam suas cotas-partes para a mãe, para que a mãe fique com o imóvel. Então, é muito comum isso, né? Não, deixa lá com a minha mãe, eu não quero a participação, eu deixo minha parte para ela. Então, vamos primeiro pensar o que é renúncia da herança. A renúncia é um ato unilateral pelo qual o renunciante abre mão do seu direito de forma irrevogável e permanente. Então, uma vez que ele renunciou, não dá para voltar atrás, pessoal. E essa renúncia é expressa, não pode ser tácita, tem que ser expressa. Para que a renúncia seja válida, ela deve ser realizada ou por termo judicial, por termo nos autos, termo de renúncia, ou por instrumento público, que é uma escritura pública de renúncia ou de doação. Não adianta querer colocar lá na partilha, nas declarações, fulano de tal renunciou sua parte e pronto. Não funciona, tá? Tem que ter ou um termo de renúncia nos autos ou uma escritura pública de renúncia, tá? E aí vamos diferenciar os dois tipos de renúncia, porque uma significa que você vai pagar 2 vezes imposto, tá? A outra não. Então, nós temos a renúncia translativa ou a imprópria. O herdeiro renuncia em favor de uma pessoa específica, que nem eu, filho, renuncio minha quota-parte para minha mãe. Eu quero que a minha parte seja entregue para minha mãe e não para minha irmã, por exemplo, ou para o meu irmão, tá? Então, é a esposa e 2 filhos, mas um dos filhos renuncia em favor da mãe. Isso é chamado renúncia translativa ou imprópria. Nessa renúncia serão pagos 2 impostos, 2 ITCMD, um sobre o causa-mortes e outro sobre a doação. Então, é uma renúncia cara, prestem atenção porque significa muito mais dinheiro a ser pago. Já a renúncia abdicativa ou a renúncia própria é aquela que todo mundo fala, olha, eu não quero minha quota-parte, entrega para todo mundo aí e todo mundo redistribui, porque para mim tanto faz o que vai acontecer com esses bens. Eu não quero fazer parte disso. Aí sim, só será pago o imposto transmissão causa-mortes e não doação. Por quê? Porque essa renúncia significa, eu não quero, volta para o monte. E aí quem for os outros herdeiros é que vão partilhar na mesma forma, né? Como se partilha normalmente todo o Monte Mor, tá? Essa cota, ela é devolvida, então, para o Monte Mor e aí divide-se normalmente. Além de não incidir tributação alguma sobre essa renúncia, então é uma renúncia barata, digamos assim, porque não tem imposto, você não paga imposto sobre isso, ela também tem efeito ex tunc, não sei se vocês lembram, para frente, né? No momento da renúncia, aquela pessoa é
considerada que não é mais, ela não existe mais o direito de herança daquela pessoa. No momento que ela assinou aquela renúncia, ela deixa de ser herdeiro, tá? Os bens dela vão tudo para o resto dos outros herdeiros, né? Volta para o monte e essa pessoa deixa de ser herdeiro. E é por isso que não se paga imposto, porque assim, eu abro mão dos meus bens. Então, se eu não vou receber nada, eu não pago nada, certo? É por isso que não se paga imposto sobre a doação nesse caso. Porque esse sim é a renúncia, que é a renúncia própria. Isso realmente é renúncia. A anterior é uma doação, gente. Eu não quero minha parte, mas eu quero que minha parte vá para minha mãe. Eu não quero que a parte volte para o Monte Mor. Então, a primeira é uma doação, paga-se imposto. Essa segunda não é doação. Eu simplesmente não quero saber o que vai acontecer com os bens. Eu não quero. Eu caio fora dessa. Eu não quero confusão pro meu lado. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando das minhas dicas. Por favor, se inscrevam no canal. Eu tenho bastante seguidores já. Muito obrigada. Deixem o seu like. Passem esse vídeo para amiguinhos aí de vocês que estejam com dificuldade em inventário. E façam perguntas. Eu amo responder as perguntas porque melhora muito mais o conteúdo quando vocês fazem perguntas. Obrigada, pessoal. Grande beijo. Até a próxima.